Vamos meditar, amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 35. Acredito que é uma passagem muito conhecida por todos, mas vamos abordar alguns assuntos a mais hoje. Amém? Vamos ler para ganhar tempo. Eu vou ler em uma versão que talvez seja um pouco diferente da versão dos irmãos, mas o resultado é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: um homem cego ganha a visão. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam, para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E, tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Amém, amados? Vamos lá, nós lemos uma passagem que está registrada no Evangelho de Lucas, o qual é também chamado um dos evangelhos sinóticos, ou seja, que contém histórias em comum, que tem uma mesma visão, e em alguns casos são contados os fatos na mesma sequência. Este texto que nós lemos, ele está registrado também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, e no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 34. Nós vamos perceber que em alguns textos possuem uns detalhes que outros não têm. Uns vão mais profundo, outros são mais superficiais, mas os três textos eles convergem para o mesmo assunto. São os evangelhos sinóticos. E ao ler esta passagem, nós vemos aqui alguns personagens, do qual eu vou falar apenas de dois nesta noite. Nós vemos vários personagens aqui, nós vemos a multidão como um personagem, eu posso dizer. Nós vemos Jesus como um personagem, os discípulos. Nós vemos o cego Bartimeu, que é aquele que nós vamos enfatizar um pouco mais nesta noite. Queridos, multidão. A Bíblia vai nos dizer aqui que Jesus estava indo, e Bartimeu ouviu uma multidão passando. E quando falamos de multidão, falamos de um ajuntamento de pessoas, falamos de um termo até que a gente não está usando muito, não quer que aconteça, que é aglomeração, Muita gente junto ali. Mas aquela questão de ter muita gente junto nem sempre quer dizer que é algo bom, às vezes é algo ruim que está acontecendo, mas as pessoas se juntam por alguns motivos. Por que as multidões se formam? Primeiro, se formam para matar a curiosidade. Você vê ali, tem 4, 5 pessoas, daqui a pouco tem 7, tem 10, tem 15, tem 20 pessoas que não sabem nem o que está acontecendo e estão ali aglomerando, se ajuntando ali para descobrir o que está acontecendo. No tempo de Jesus era assim também. Jesus, quando ele ia arrastando as multidões, muitas pessoas se juntavam a ele, se juntavam àquelas multidões para saber o que era que estava acontecendo e às vezes perguntavam uns aos outros. Você vai perceber no texto que nós lemos que Bartimeu, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Não é isso? Então, a multidão ela é formada por pessoas que estão curiosos, estão querendo saber o que está acontecendo.
A multidão também é formada por pessoas que querem receber benefícios, e no tempo de Jesus não era diferente. As pessoas se juntavam à multidão, se formavam a multidão para receber benefícios. Que tipo de benefícios, Manuel? Curas. Eles se juntavam para receber curas, porque eles, após matar a sua curiosidade, percebiam que Jesus estava ali curando pessoas. Então eles entendiam que era uma oportunidade de também ser curados. Então se formava a multidão. A multidão também se formava às vezes para se alimentar. Houve as multiplicações de pães e peixes 2 vezes registradas na Bíblia, e que as multidões foram alimentadas. Eu acredito que talvez até tenha pessoas que não tenham ouvido a palavra, mas que quando viu que estava distribuindo alimentos, se juntou ali para receber os alimentos também. E a multidão também se juntava para ouvir a palavra. Mais à frente um pouco, nós vamos perceber que a multidão se juntou para uma coisa ruim. Para quê? Para escolher Barrabás a Jesus. Para escolher Barrabás em lugar de Jesus para ser libertado, né? A multidão se juntou também para gritar: crucifica-o, porque Pilatos ali não queria fazer aquilo, não queria crucificar Jesus, mas a multidão estava gritando: crucifica-o. Foi a multidão que estava pedindo ali que Jesus fosse crucificado. Então, amados, a multidão nem sempre quer dizer que é coisa boa, né? A multidão estava ali mais para receber do que para dar. E aí eu venho fazer uma pergunta nesta noite aos irmãos. Você já se perguntou o que você veio fazer aqui? Você já se perguntou o que você está fazendo aqui? Eu falo porque, amados, nos tempos odiernos perdeu-se o conceito, perdeu-se o verdadeiro objetivo dessa reunião estar acontecendo em muitos lugares. Nos tempos antigos, do Antigo Testamento, era comum que as pessoas fossem até o templo, e elas iam até o templo para sacrificar, para entregar a sua oferta ao sacerdote. Elas iam ao templo para adorar. E basicamente o que se pedia naquele tempo, quando as pessoas se dirigiam ao templo, era o perdão pelos seus pecados. Basicamente era isso. O povo sacrificava, ia até o templo para sacrificar, para entregar a sua oferta ao sacerdote e pedir perdão pelos seus pecados. E hoje é muito fácil a gente saber qual é a opinião das pessoas quando a gente pergunta: o que você veio fazer aqui? Eu vim ouvir a voz de Deus. Eu vim pedir por uma bênção. Eu vim pedir por fulano de tal. Eu vim pedir por minha mãe. Eu vim pedir por meu pai que está doente. É muito comum a gente ouvir isso. Mas algumas pessoas entendem que o templo é o lugar onde a gente vem pedir com fé para que a gente possa receber. Sim, o templo também é o lugar onde a gente vem pedir com fé para receber. Mas em primeiro lugar, queridos, o templo é o local de entrega. O templo é o local onde nós viemos entregar as nossas vidas. Quando eu falo de entrega, eu não estou falando simplesmente de oferta em espécie, dinheiro, não. Eu estou falando de oferta de vida. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos para cultuar ao nosso Senhor, para prestar culto ao nosso Deus. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos primeiro para entregar a Ele as nossas vidas, para entregar a Ele tudo aquilo que nós temos, que nós somos. Nossa primeira intenção em chegar até aqui tem que ser dar, tem que ser entregar, tem que ser cultuar. Depois a gente pede. Nós não podemos sair de nossas casas focados em chegar até aqui para pedir, não. Nós viemos aqui para entregar, nós viemos aqui para cultuar o Senhor. Por isso, quando alguém te perguntar o que você vai fazer na igreja, você fala: eu vou cultuar o Senhor, eu vou adorar ao meu Deus, eu vou prestar culto, eu vou prestar um serviço a Ele. Porque primeiro é o que tem que estar no nosso coração. Isso se perdeu em muitos lugares. Hoje as pessoas já têm essa igreja como esse lugar. Não, eu vou porque eu quero ser abençoado. Eu vou porque eu quero receber a minha bênção. Mas aqui é o lugar de entregar. Aqui é o lugar de entregar a Deus. O segundo ponto, e essa questão é o que deixa muitas pessoas
sem direcionamento, e muitas pessoas perdem de receber porque primeiro querem receber para depois entregar. E aqui não funciona dessa forma. Aqui a gente entrega, aqui a gente cultua, aqui a gente coloca nas mãos de Deus, e no momento certo Deus opera o que Ele tem de operar. E o segundo personagem aqui que nós vamos falar nesta noite é o personagem chamado Bartimeu. É o cego Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego que mendigava a entrada de Jericó, a porta de Jericó, né? A Bíblia vai nos falar muito pouco de Bartimeu, muito pouco. Seu nome é um patrônimo, ou seja, é o que o identifica como filho de alguém. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Mas a Bíblia nos fala muito pouco, são esses pouquíssimos versículos que falam de Bartimeu, e depois a gente não vai mais ver falar na Bíblia sobre Bartimeu. Mas Bartimeu, ele não tinha uma identidade própria, porque ele era conhecido pelo nome do seu pai. E quem era o pai de Bartimeu? Timeu. Segundo uma tradição antiga, os estudiosos, aqueles homens que estudam a história paralela à Bíblia, né, que estudam os costumes da época, em alguns estudos feitos, levantados, foi descoberto que Timeu, ele foi um grande homem, ele foi um general de guerra, um general do exército de Israel, que serviu na cidade de Belém. E depois de aposentado, general aposentado, quando os romanos dominaram a Palestina, o conto nos diz, a história nos diz que Timeu, ele perdeu a sua aposentadoria e os seus bens foram confiscados. Daí o que aconteceu? Daí Timeu se revoltou e se juntou com outros companheiros seus que sofreram dos mesmos problemas. Tiveram sua aposentadoria cortada e tiveram seus bens confiscados. Estes homens começaram a se juntar e, em um ato de revolta, querer se revoltar contra os romanos para reaver aquilo que havia perdido, para tentar fazer algo, para tentar atacar o Império Romano de alguma forma, como uma revolta. Quando isso chega aos ouvidos dos romanos, eles capturam Timeu, matam toda a sua família e deixam apenas um filho, que era menino, no caso o Bartimeu. E essa criança, eles furam os olhos, arrancam ou furam os olhos dele para o cegarem, de maneira que ele, ao crescer, ele não venha, depois de adulto, buscar vingar-se da morte do seu pai. Essa é a história que se conta. Conta-se também que ele recebeu uma capa romana para que ele pudesse, como uma espécie de autorização, para que ele pudesse pedir esmolas. Vocês vão ver em Marcos que Bartimeu, ele portava uma capa essa que ele lançou quando Jesus o chamou. E diz a história que esta capa era uma capa romana, que era como uma espécie de autorização para que ele pudesse pedir esmolas. E de dia ele usava esta capa aberta para pedir esmolas, e à noite ele usava essa capa para se proteger do frio, para se agasalhar. Esta capa na vida de Bartimeu representava primeiro a provisão, que era da onde ele usava aberta para identificá-lo como um mendigo para pedir esmolas, e à noite como proteção, para o proteger do frio, para que ele pudesse se agasalhar. Manuel, por que você está contando isso tudo? Para que os irmãos possam ter conhecimento um pouco do contexto histórico também, mas o principal de tudo é a gente tentar entender desta história quais lições nós podemos tirar das nossas vidas, para nossas vidas. Amados, a Bíblia sabemos que foi um livro escrito, né, por aproximadamente 40 homens, e foi o manual que Deus deixou para a gente. Então, quando nós lermos a Bíblia, sempre precisamos buscar nela as lições que elas têm aqui para nós. Muitas vezes nós lemos um texto e passamos direto e passamos despercebidos e não conseguimos perceber, extrair daquele texto quais lições nós podemos tirar das nossas vidas. E eu separei aqui para falar rapidamente para os irmãos nesta noite 6 lições que nós podemos aprender com a vida de Bartimeu, com essa história que foi contada. Primeiro, aproveite todas as oportunidades que vierem à sua mão. Aproveitem todas as oportunidades. Bartimeu, ele aproveitou uma grande oportunidade, que foi quando Jesus estava passando por aquele lugar. Talvez Bartimeu não soubesse
que aquela seria a última vez que Jesus ia passar por aquele lugar, porque logo após foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois dessa entrada triunfal, um pouco depois, Jesus foi preso e não teria mais a oportunidade de voltar àquele lugar. Muitas vezes essas oportunidades chegam às nossas mãos e a gente resolve esperar mais um pouquinho. Muitas vezes as oportunidades chegam às nossas mãos e a gente acha que ainda não é a hora. Muitas vezes as oportunidades aparecem e a gente resolve deixar para depois. Ora, se Bartimeu deixasse para depois, se Bartimeu desse ouvido àquelas pessoas que estavam dizendo a ele que era para ele se calar e ele não continuasse gritando ainda mais alto, ele teria perdido a oportunidade da vida dele. E muitas vezes isso acontece conosco. Portanto, queridos, vamos aproveitar as oportunidades. Quando eu falo de oportunidades, às vezes é uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Deus coloca do nosso lado uma pessoa precisando ouvir uma palavra e nós às vezes se calamos. Nós às vezes não entregamos aquilo que Deus colocou em nossos lábios para que nós falássemos. Nós às vezes não falamos, não testemunhamos. Tem pessoas que dizem que não sabem falar, mas você pode até não saber falar, não saber pregar a palavra. Se você não sabe pregar a palavra, conte pelo menos o que Deus fez na sua vida, porque eu tenho certeza que cada pessoa que entrou aqui nesta noite teve uma experiência com Deus em algum momento de suas vidas. Cada um que está aqui teve uma experiência. Se você não sabe falar, conte a sua experiência, conte como foi que Deus lhe chamou, conte como foi que você veio para os braços de Cristo. Que isso pode ser suficiente para que uma pessoa possa também tomar esta decisão. Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu que era Jesus, ele perguntou: quem é? O que está acontecendo? É Jesus. E Bartimeu, amados, levantou-se, gritou, até que Jesus ouviu e chamou ele. A segunda coisa que eu posso aprender com Bartimeu aqui é que ele chama Jesus filho de Davi. Naquela época, Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Muito poucas pessoas reconheciam Jesus como integrante da linhagem real, da linhagem de Davi. E naquele momento, quando Bartimeu ele fala Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus de duas formas, um reconhecimento duplo. Primeiro, ele reconhece Jesus como integrante da linhagem de Davi, depois ele reconhece Jesus como Messias de Israel. Messias sobre Israel. Amados, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a soberania do Senhor Jesus, reconhecer que verdadeiramente Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Às vezes, com as intempéries do nosso dia a dia, a gente acaba deixando que o problema tome uma proporção grande e nos esquecemos que aquele que nos chamou, Ele é muito maior do que o problema. Aquele que nos chamou, Ele é muito maior, Ele pode fazer, Ele pode operar muito mais além do que pedimos ou pensamos. E muitas vezes esquecemos de reconhecer isso. Bartimeu naquele momento ele fez esse reconhecimento duplo, reconheceu Deus, Jesus como Messias e como integrante da linhagem real de Davi. A terceira lição que eu aprendo com Bartimeu aqui está no versículo 39, quando diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse, muitos mandavam ele se calar, muitos achavam que naquele momento poderiam exercer autoridade sobre a vida daquele cego, daquele homem, mas ele não se calava. O que a Bíblia nos diz aqui? Que quanto mais repreendiam ele gritava ainda mais alto. E eu aprendo aqui com isso, que quando nós temos um objetivo, como nós temos um foco, os levantes eles vão acontecer, é normal que aconteça. Pessoas vão chegar do nosso lado e dizer que não vai dar certo. Pessoas vão chegar do nosso lado e falar coisas, dizer que é para a gente parar. Quando estavam edificando ali o muro, Neemias, reedificando ali a cidade, tudo ali, ele encontrou várias pessoas, vários empecilhos para que ele parasse. Mas se ele tivesse dado ouvido, ele teria parado, mas ele continuou, ele prosseguiu. Tem uma história que conta que um soldado ele estava com seu comandante de carro, levando de um lugar para o outro. Quando ele chegou no meio do caminho, ele se deparou com uma grande tempestade, e ele continuou ali dirigindo o veículo ali, e a tempestade foi aumentando, o tempo escureceu de uma forma que ele já não estava conseguindo mais enxergar direito. E ele dizia ao comandante: eu não estou enxergando, eu vou parar. E aquele comandante dizia: não pare, continue.
Ele ia mais um pouquinho, mas eu não estou enxergando nada. E o comandante dizia: continue, não pare, prossiga. E aquele homem ia prosseguir mais um pouquinho, dizia: comandante, não tenho mais condições, não estou enxergando nada, eu estou aqui, nós estamos entregues ao destino. E aquele comandante dizia: continue, prossiga, não pare. E aquele soldado continuou. Cada vez que ele dizia ao comandante que ia parar, o comandante dizia: não pare, prossiga. O que aconteceu? Um pouquinho mais na frente, ele passou pelaquela nuvem e o sol estava brilhando muito forte, e ele conseguiu atravessar aquela tempestade. Tem pessoas que quando estão atravessando uma tempestade, resolvem parar. Sabe o que acontece? Eles ficam parados no meio da tempestade e os problemas ali sobrecarregando eles, e muitas vezes, se andasse mais um pouquinho, estaria livre daquela tempestade. Assim foi com aqueles homens. Eles passaram um pouquinho, conseguiram atravessar a tempestade e seguiram. Portanto, não podemos parar diante dos empecilhos, diante dos problemas que se levantam. Precisamos continuar caminhando, precisamos continuar seguindo em frente, porque logo, logo vamos passar pela tempestade e vamos poder voltar a ver o sol brilhar. A quarta lição que eu aprendo aqui com a vida de Bartimeu: quando Jesus o chama, Bartimeu joga a sua capa fora. No texto que nós lemos não vai mencionar a capa, mas em Marcos menciona ele jogando a sua capa fora e seguindo até Jesus. A sua capa, eu posso dizer que representava a sua provisão e a sua proteção. Mas a partir do momento que ele percebe que Jesus está ali, ele entende que aquilo ali, ele portava a capa por causa da sua deficiência, mas ali estava um homem que era capaz de curá-lo, e Bartimeu acreditava que Jesus era capaz de curá-lo. Se ele não acreditasse, ele não ia pedir. E ele lança fora a sua capa e corre para Jesus. Ou seja, eu posso entender aqui que naquele momento Bartimeu está entendendo que a partir daquele instante, Jesus passa a ser o seu provedor e o seu protetor também. Que agora ele não precisa mais de capa para pedir esmola e não precisa mais de capa para se agasalhar, porque ele se encontrou com um homem que seria dali em diante o seu provedor e o seu protetor. E aí eu entendo, amados, que quando nós colocamos de verdade as nossas vidas nas mãos do Senhor e nós nos entregamos inteiramente, entregamos os nossos problemas, entregamos as nossas dificuldades a Ele e confiamos, a resposta vem, o resultado vem, nós alcançamos aquilo, porque Ele deseja isso, Ele deseja ser o nosso provedor e o nosso protetor. E Bartimeu ali lançou a sua capa e correu para os braços de Jesus. Quinta lição que eu aprendo aqui com Bartimeu: ele não era cego de nascença. A história já nos conta isso, né? Essa história paralela nos conta isso, que os olhos dele foram arrancados. Mas ao ler o texto, nós percebemos que ele não era um cego de nascença, porque quando Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Ele responde o quê? Senhor, que eu volte a ver. Se ele quer voltar a ver, é porque um dia ele enxergou. E Jesus fala o que a ele? O que é que Jesus fala a ele? Volta a enxergar, recupere a sua visão. Então, Bartimeu não era cego de nascença. Ele estava à porta mendigando. Talvez ele estivesse mendigando, ele não fosse nem um mendigo, ele não seria um mendigo se ele tivesse a visão dele, se ele não tivesse a visão dele ceifada. Talvez ele não fosse um mendigo. Então o problema dele mendigar era oriundo da sua falta de visão. Mas aí Jesus pergunta a ele: o que é que você quer que eu te faça, Senhor? Que eu volte a enxergar. E aí, eu não vou pregar nesta noite sobre isso, talvez em outra oportunidade. Eu posso perceber uma palavrinha até nova, chamada de resiliência. E o que é resiliência, Manuel? É a propriedade dos corpos que voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação ou choque. Ou seja, uma tendência natural para se recuperar ou superar facilmente os problemas que aparecem. Tem pessoas que quando surge um problema, parece que o mundo acabou, parece que não vai ter mais jeito, parece que não tem mais solução.
Mas essa palavra nova que surgiu há pouco tempo está fazendo toda a diferença na vida de muitas pessoas. Aquelas pessoas que são resilientes, ou seja, que elas acreditam que em algum momento, por mais dificuldade que estejam passando, por mais choques que estejam levando da vida, por mais deformações que estejam sofrendo, em algum momento elas vão voltar ao seu estado original. Ou seja, por mais que a tempestade esteja balançando o barco, virado para um lado, virando para o outro, logo essa tempestade vai passar e a bonança vai surgir e o barco vai continuar no seu curso e o nome do Senhor será glorificado na minha e na sua vida. Temos que ter esta plena consciência e caminhar assim, sendo resilientes. Manuel, nós não somos de ferro, nós não somos de ferro, eu sei disso, mas nós temos um Deus que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos um Deus que disse que não nos deixaria órfãos, que não nos deixaria só, que voltaria para nós, e nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, Ele está aí contigo. Você não está passando pelo problema sozinho. Este problema que você está passando é fichinha para o Deus que você serve. Este problema que você está passando não é nada. Para a gente, muitas vezes, nós enxergamos de uma forma que queremos que as coisas mudem, não vemos perspectivas de mudança, mas o Deus que nós servimos é um Deus que não precisa que as circunstâncias estejam operando ao seu favor, porque Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Quando Deus chama Abraão e faz promessas a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, não sei o que passava pela cabeça de Abraão, mas Abraão olha para um lado, olha para o outro e vê as circunstâncias. Ele, um homem velho, Sara, uma mulher velha, a qual já tinha cessado os costumes das mulheres. Aí Deus fala: Abraão, vem cá, sai da tua tenda, dá um pulinho aqui fora. Quando Abraão sai, ele fala: olha para o céu. Abraão olha para o céu e contempla todas aquelas estrelas, muitas estrelas no céu. E Deus pergunta a ele: está vendo essas estrelas no céu? Estou vendo sim, Senhor. Você pode contar essas estrelas, Abraão? Ele: não, Senhor, não posso contar não. São muitas, milhares e milhares. Pois é, Abraão. Pois é. Você não está enxergando possibilidade nenhuma, né? Mas a tua descendência vai ser como essas estrelas que estão nos céus. E eu te pergunto, Abraão não estava vendo possibilidade nenhuma, mas a promessa de Deus se cumpriu ou não se cumpriu na vida dele? A geração de Abraão foi uma geração inúmera ou não foi? Foi grande. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Ele não estava enxergando ele não estava enxergando nada, a circunstância. Estavam talvez vendando os seus olhos, mas a promessa de Deus se cumpriu, porque Deus não precisa que as circunstâncias estejam ao seu favor para que Ele opere. Nós às vezes precisamos e queremos que Ele assim, mas com Deus não é assim, amados. Deus faz da forma que Ele quer, e muitas vezes Ele faz para confundir mesmo o homem. Quantos e quantos médicos estão aí com diagnósticos confusos de pessoas que estavam até à beira da morte, até já desenganado, e Deus vai lá e faz um milagre, opera uma maravilha e deixa todo mundo confuso, deixa o homem, o profissional que estudou mais de 10 anos sem saber o que foi que aconteceu. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, e Ele opera da forma que Ele bem entende. E quem somos nós para questionar o operar de Deus? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E para finalizar, no versículo 43, no último versículo, naquele mesmo instante, quando Jesus falou: recupera a tua visão, a tua fé te curou, naquele mesmo instante o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando Bartimeu recebe aquilo que ele tanto almejava, talvez se você oferecesse a Bartimeu muito dinheiro, muitos bens, muita coisa, de um lado, e do outro lado você colocasse a recuperação da sua visão,
talvez nada daquilo para Bartimeu importasse. Não, eu não quero dinheiro, eu quero ter a minha visão de volta. Para mim, o que importa é ter a minha visão de volta. Para mim, o que importa é restaurar a minha saúde visual, para que eu possa enxergar as pessoas, para que eu possa enxergar as coisas, para que eu possa trabalhar. Talvez, se fosse perguntado isso a Bartimeu, ele diria: por que você é mendigo? Eu mendigo porque eu não posso trabalhar. Eu tenho saúde, eu sou forte, mas não posso trabalhar porque eu não enxergo. E se eu pudesse enxergar, o resto eu iria correr atrás. Talvez se oferecesse tudo isso a Bartimeu, ele responderia dessa forma, que ele queria a visão dele. Mas quando Jesus cura Bartimeu, que ele abre os olhos, ele volta a enxergar, num ato de plena gratidão, Bartimeu passa a seguir Jesus, glorificando a Deus. Isso é o que faz aquele que recebeu uma bênção, que recebeu aquilo que tanto almejava. Quantas pessoas que buscam, quando recebem, dão umas costas para Deus. Mas Bartimeu, ele não fez isso. Quando ele recebeu a sua bênção, ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. E o que é que isso nos ensina? Gratidão. Isso nos ensina a ser gratos. Eu posso aprender com a vida de Bartimeu que eu preciso ser grato, eu preciso agradecer. Amados, nós temos muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Para ser feliz precisa-se de muito pouco, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos abençoa com muito mais do que aquilo que precisamos. Se os irmãos alguns tiveram a oportunidade de ir aqui em Simões Filho, naquele projeto que a gente foi de evangelização, e puderam contemplar as casas, como as pessoas vivem ali na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, eu posso dizer. Então, amados, podemos dizer que nós temos vida de reis e vida de rainhas. Podemos dizer que vivemos muito bem, porque não nos falta nada. Acordamos pela manhã na certeza de que está lá o nosso alimento. Meio-dia está lá, a noite está lá. Então tem pessoas que nem isso têm, e são felizes, e são gratas a Deus, mesmo assim, são gratas a Deus. Então, aprendemos com a vida de Bartimeu, que precisamos sim, ser gratos a Deus. É muito lamentável, queridos, quando nós nos deparamos com pessoas ingratas. Tem um ditado que diz assim, que cuidado quando você faz algo pela pessoa ingrata. Por quê? Porque em algum momento ele vai dizer que não te pediu. Mas que nós venhamos aprender com a vida de Bartimeu a ser gratos não só a Deus, que nos deu salvação, que nos deu vida, que nos garantiu vida eterna, mas ser gratos também a nossos irmãos, aquelas pessoas que nos ajudam. Tem pessoas que sempre estão recebendo ali, ajuda. No momento em que aquela pessoa diz não, parece que esquece de tudo aquilo que foi feito antes, né? Tem pessoas até que eu falo: rapaz, no dia que você me disser um não, eu não vou poder lhe dizer nada, porque você já me ajudou tanto. Então, isso é o que demonstra gratidão, que nós venhamos demonstrar gratidão, primeiro a Deus, depois aos nossos irmãos, aos nossos próximos. E aqui eu finalizo só recapitulando as lições que nós aprendemos com a vida de Bartimeu. Primeiro, aproveite as oportunidades. Segundo, reconheça a soberania de Cristo, reconheça a soberania de Deus. Terceiro, seja determinado, mantenha o seu foco. Não fique dando ouvido a pessoas que querem tirar você do seu foco, do seu direcionamento. Quarto, não se prenda, se solte daquilo que te prende, que te amarra. Creia que Jesus, ele pode ser e vai ser sim a sua provisão e a sua proteção. Quinto, seja resiliente. Por mais que você tenha tomado choque, tenha sido deformado pelos problemas, creia que no momento certo você vai voltar ao seu estado normal e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E por último, seja grato a Deus por tudo. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. Amém?